Sociedade da informação, mundo pautado num clique, a velocidade e agora a tecnologia trazendo sempre ou sendo uma aliada para todos nós. E quando pensamos em tecnologia, pensamos nessa era digital, nós precisamos pensar, claro, em resguardar os nossos direitos, preservar e mais do que isso, pensar no presente, claro, e no futuro. Mas quando pensamos nesses direitos, vem aquele tema chamado herança digital. E o que seria herança digital? Quais as implicações dentro dessa era de aplicativos, de novas concepções, de novas realidades? Para falar sobre esse tema, nós recebemos um especialista, que é o Dr. Guilherme da Mata Vasconcelos. Ele é coordenador adjunto especialista em Direito de Família e Sucessões no escritório Marcelo Tostes Advogados. Como vai, doutor? Tudo bem, Leopoldo? Como vai? É um prazer estar aqui com você. Prazer recebê-lo. Olha, falar desse tema herança digital, eu mesmo fiquei entusiasmado com esse tema, essa chamada herança digital. Aliás, tudo que é tecnologia, eu fico sempre muito atento, fico muito reflexivo. Essa tecnologia que eu não, pelo menos eu fico, muitas vezes eu não consigo acompanhar tanta tecnologia. E aí pensando em herança digital, o que seria isso, doutor? Leopoldo, a questão da herança digital, ela é muito similar à questão da herança propriamente dita. Quando todos nós falecermos um dia, a gente vai transmitir aos nossos herdeiros o patrimônio, aquilo que foi constituído em vida. A ideia da herança digital é um tema bastante recente, porque ela trata sobre a transmissão do que seria aquele patrimônio não corpóreo, aquele patrimônio binário, aquele 11001, tudo aquilo que é considerado digital, que nós não conseguimos apalpar. Quais são os exemplos disso? Seriam, por exemplo, senhas, aplicativos, contas de e-mail, mensagens, games, enfim, criptomoedas, milhas, tudo aquilo que nós não conseguimos, vamos dizer assim, tocar e que estão hoje em dia armazenadas numa nuvem, armazenadas em nossos computadores. Então, a ideia da herança digital seria exatamente isso. Como se dará a transmissão desse patrimônio que é diferente de um imóvel, é diferente de um carro, é diferente de um montante em espécie, em dinheiro. E é um tema bastante novo, recente, afinal de contas estamos no mundo digital, no mundo da transmissão desses bens que não enxergamos, mas que são tão importantes no dia a dia. A herança seria isso, a herança digital seria a discussão que é tão presente em nossa sociedade, na parte dos doutrinadores do direito, sobre como se dará essa transmissão para herdeiros. Você sabe que durante a sua explicação eu fiquei aqui pensando, e agora nós estamos vivendo um mundo aí voltado a essa questão das redes sociais, aos próprios perfis públicos que hoje acabam monetizando e acabam sendo um meio de sobrevivência de muitas pessoas. Temos aí perfis aí com milhões de seguidores e muitas pessoas vivendo disso. Quer dizer, muitas vezes um perfil ele tem ali tantos seguidores que ele acaba trazendo um retorno monetário gigantesco. Isso, na verdade, poderia ser um motivo de uma chamada herança digital, quer dizer, o cidadão que tem lá milhões de seguidores e a própria Google, de repente, paga ali um valor para que ele continue ali fazendo as suas lives e tudo mais. Será que isso entra na herança digital? Claro, falou de senha, mas e esse... que não deixa de ser um patrimônio digital, não seria isso? Exatamente, Leopoldo. A questão sobre a transmissão, por exemplo, de contas de Instagram, de YouTube, de Facebook, Twitter, enfim, todas essas redes sociais que a gente tem no nosso dia a dia, é uma discussão bastante, vamos dizer assim, sensível. Porque antes de te responder se esses bens seriam transmitidos ou não, é preciso dividir. Quais são os bens digitais, quais os tipos e como ele se inseriria nessa questão das redes sociais. Por exemplo, temos os bens digitais que são patrimoniais. Exemplos disso: milhas aéreas, criptomoedas,
são aquelas que a gente consegue avaliar imediatamente e quantificar quanto elas valem. Esses bens digitais são facilmente transferíveis. Eles são objeto da herança, objeto de um inventário, objeto de um testamento. Por outro lado, como você me pergunta, essa questão das contas sociais, um perfil do Instagram. Um perfil do Instagram que retrata o seu dia a dia, mensagens privadas, direitos da sua personalidade. Este perfil do Instagram seria transmissível? Temos no nosso ordenamento, por exemplo, no Código Civil, uma determinação de que o direito da personalidade que a personalidade se encerra com o falecimento. Artigo 11. No artigo seguinte, ele diz que os direitos dessa personalidade deverão ser defendidos em caso de ameaça, de lesão. Então, qual seria a ideia dessa discussão? Vamos ver esse perfil do Facebook, esse perfil do Instagram. Ele trata apenas de direitos personalíssimos que você tem, questões privadas, questões íntimas que você quer preservar? Ou não? Ou ele é praticamente um negócio, como você bem relatou, milhões de pessoas assistem, monetizam, e é um mecanismo de trabalho. Às vezes, esses profissionais que utilizam essas plataformas, eles até criam empresas para administrar essa questão. E daí a gente surge com um bem digital que é chamado de híbrido. Ele é considerado um lifestyle de uma blogueira, ele é considerado íntimo, personalíssimo, mas, por outro lado, ele tem um aspecto patrimonial envolvido. Temos na nossa doutrina, nos nossos julgados, ainda discussões bastante ativas. Se podemos transmitir esses bens digitais personalíssimos, que seria essa troca de mensagens, essa exposição do lifestyle que acabaria com a morte, ou se notoriamente patrimonial, a gente transmitiria esses bens. Então, a ideia que se tem é para todos aqueles que monetizam plataformas digitais que se faça um planejamento para deixar bem claro como se dará a sucessão desses bens, como se dará a administração desses bens, para evitar que, por exemplo, o Instagram ou o Facebook transforme essa conta num memorial, ou simplesmente apague essa conta e os herdeiros não tenham mais acesso a ela. Vamos imaginar uma conta de Instagram de milhões e milhões de pessoas e que era monetizada e que por inatividade ou bloqueio de acesso pela grande plataforma, os herdeiros não vão ter mais acesso e vão ter que travar uma luta judiciária em busca dessa liberação do acesso, dessa liberação das mensagens. Te respondendo, é possível sim transmitir, mas tem que ser feito um planejamento bem feito, determinando exatamente o que vai ser transmitido, como vai ser, para não depender dos nossos tribunais, para não depender de briga de herdeiros, discussões sobre o tema. Quer dizer, TikTok, Google Drive, e agora recentemente uma nova decisão da própria Ordem dos Advogados do Brasil, o próprio Conselho Federal agora, que libera o impulsionamento pelos profissionais de seus escritórios de advocacia, das redes, dos sites jurídicos. Então, quer dizer, antes, provavelmente o profissional entendia como seu patrimônio apenas o seu escritório ali físico, né, e todos os bens que guarnecem, além daqueles direitos referentes àqueles processos em que aqueles profissionais atuam. Agora, mais que isso, eu acredito que agora com esse impulsionamento, essas redes, aí, enfim, impulsionamento de sites, o próprio conteúdo ali sendo impulsionado todas as semanas, quer dizer, todas as semanas o profissional vai lá no Google Ads e disponibiliza um valor financeiro ali. Quer dizer, daqui a pouco, né, com tanto investimento, aquele perfil, aquela página do escritório de advocacia passa a ter aí um poder de relação entre as pessoas ali na rede. Bom, enfim, eu não sei qual palavra usar, né, mas acaba tendo aí uma força gigantesca e isso acaba sendo motivo também de disputa posterior, né?
A ideia é exatamente essa, Leopoldo. A cada dia que passa, a gente fica mais conectado, a gente produz mais material, esse material está todo nas nuvens, está em nossos dispositivos. Pegando você mesmo, por exemplo, você tem a questão dos seus vídeos. Esses vídeos é um patrimônio que você criou em vida. Como se daria, por exemplo, a transmissão dele? Ele está armazenado na nuvem ou não? Você, por exemplo, guardou ele no Facebook. Como se daria a distinção entre esse patrimônio que está publicado e que eventualmente pode ser monetizado e as suas mensagens pessoais com familiares, com pessoas queridas ou com amigos? Como se dá essa distinção? Já que você entrou no aspecto do Instagram, do TikTok, do Facebook, é essa questão que eu trago para você, a natureza dúplice, híbrida dessa discussão desse bem digital. A gente não tem dúvida que uma criptomoeda pode ser transmitida para os herdeiros. No entanto, a gente também não tem dúvida que há 100 anos, há 150 anos, existia um baú na casa das pessoas em que as cartas, os diários, eles eram transmitidos pelos herdeiros. Hoje em dia, existe uma discussão doutrinária se essas mensagens que estão armazenadas nas redes sociais privadas, se elas devem ou não ser transmitidas. A ideia, nesse caso, seria evitar a discussão entre os herdeiros e se pensar num planejamento, ou num testamento, ou num codicilo. Você falou, você falou das criptomoedas, eu fiquei muito... eu fiquei pensando aqui no seguinte sentido: será que isso dá para ser regulamentado? Quer dizer, o magistrado consegue, o juiz consegue, por exemplo, buscar esses direitos propriamente ditos? Porque a criptomoeda traz claro que há um investimento ali, há uma aquisição dessas criptomoedas. Agora, isso parece tão distante dos direitos que nós estamos acostumados, né, como bens móveis, imóveis, enfim. Como fica a questão da criptomoeda dentro desse cenário jurídico? Isso dá para ser regulamentado? Já é regulamentado? A criptomoeda, ela tem uma natureza bastante patrimonial. A valoração econômica dela é imediata, ela é clara. Nesse ponto, hoje em dia não há um ordenamento específico que trate da herança digital, mas nós sabemos que o juiz, ele não pode se eximir de aplicar a lei. Então, como que ele vai buscar hoje a aplicação da lei? Ele vai utilizar primeiro a Constituição da República, depois o Código Civil, na questão da sucessão, na questão da parte geral. Ele vai usar Marco Civil da Internet, de Lei Geral de Proteção de Dados, todo o nosso ordenamento voltado para a discussão desse tipo de bem. Lei de direitos autorais pode ser utilizada. Então, qual que vai ser a ideia? Analisar, reunir qual é o patrimônio, verificar a sua natureza patrimonial e dividir para os herdeiros. Sobre o nosso ordenamento, hoje a gente tem alguns projetos de lei em trâmite, tanto perante a Câmara, perante ao Senado, está no Congresso, mas ainda não temos nada definido. Para você ter uma noção, em 2012, um desses projetos de lei, ele alterava o Código Civil para transmitir todo esse acervo digital, independentemente do cunho patrimonial ou desse cunho existencial, personalíssimo e não patrimonial. Mas esse projeto de lei foi arquivado. Mais recentemente, a gente tem outros projetos de lei de 2019, 2020, e a tendência que a gente vê aqui no Brasil, no nosso ordenamento, é que seja caminhado para um sistema de valoração do bem digital patrimonial. Muito diferente de, por exemplo, na Europa, em que as decisões dos tribunais de lá, eles admitem mais a transmissão de aspectos personalíssimos. Como eu estava falando, Leopoldo, cartas em um baú diários, há 100 anos atrás, eram transmitidos. E hoje, qual a diferença entre essas cartas, esses diários, essas pequenas anotações, do que está guardado na internet? Alguns desses doutrinadores, eles pensam que a internet hoje seria um porto seguro, que antigamente as pessoas queimavam os documentos que não queriam ver, e hoje elas sabem que podem acessar a qualquer momento sem que terceiros tenham a ciência do conteúdo, e que não seria justo transmitir indiscriminadamente para os herdeiros essas questões íntimas.
Contudo, a gente entra nas discussões dos tribunais brasileiros, em que pessoas querem acessar contas, uma rede social, por exemplo, de falecidos, e a tendência das grandes plataformas é de preservar a privacidade, é de transformar essa plataforma num memorial, é de bloquear o acesso a ela em caso de inatividade, ou até mesmo terceiros que informam que há um falecimento em caso. Nos tribunais brasileiros, ao contrário da Europa, existe muito mais essa valoração, como você me perguntou, da parte patrimonial e a tendência de bloqueio dessa parte mais personalíssima, existencial. Vamos e é por isso que eu sugiro... Sim, pensando na prática, doutor, por exemplo, como que isso entraria num testamento? Por exemplo, quer dizer, eu chego até um tabelião e digo, quer dizer, lógico, no cartório de testamentos, e aí relato como que, na verdade, eu tenho este patrimônio, estes direitos às redes, essas criptomoedas, como isso é relatado na prática? A ideia, nesse caso, Leopoldo, é o planejamento patrimonial. Ele pode ser feito numa alienação, numa doação ainda em vida, pensando no futuro, mas a ideia desse planejamento patrimonial, especificadamente, seria de um testamento ou de um codicilo. A diferença, para deixar bem claro para o seu público, o codicilo é mais simples. São pequenas anotações, exemplos de livros são detalhes de um funeral, bens, roupas, pequenas joias, enfim, questões de pequena monta, mas que pode conter, por exemplo, a destinação da administração de uma conta digital. Por outro lado, nós temos os testamentos, aquele que você comentou, o público, que é feito perante um tabelião, o privado, a diferença entre eles é o número de testemunhas e aspectos solenes que têm que ser preservados. Temos o testamento cerrado, que é aquele que não fica público até o falecimento. E como que a gente vai colocar nesse testamento? A gente pode prever a administração para um testamenteiro, a gente pode prever a destinação desses bens personalíssimos digitais, desses bens existenciais digitais, as mensagens. É muito mais interessante, Leopoldo, a gente deixar em vida bem claro qual seria a destinação do que deixar, por exemplo, para uma plataforma transformar a sua conta em memorial. Então, a gente deixa já pré-definido, via testamento, analisando todo o acervo digital da pessoa, como ela quer destinar a parte patrimonial, obedecendo a legítima, que são os 50%, que tem que ser destinado para os herdeiros necessários, mas os outros 50% você pode dispor livremente no testamento. As criptomoedas, tribunais já decidiram sobre milhas com caráter patrimonial, um cupom eletrônico, enfim. Por outro lado, você analisa essas conversas, essas mensagens que podem ser abertas livremente para um terceiro, para um familiar querido, para uma pessoa que, por exemplo, no caso de um youtuber, para quem já administrava a empresa, que vai tocar e vai continuar monetizando essa questão. Nós temos exemplos claros de que, após o falecimento, existe um ganho de seguidores, um aspecto um pouco mórbido, mas que, às vezes, o Instagram consegue ter um alcance muito maior após o falecimento da pessoa, dado uma determinada situação. Então, a ideia é de se transformar num memorial e bloquear esse acesso das mensagens irrestritamente, deixar para essas grandes plataformas e suas licenças de uso, para que elas simplesmente apaguem ou segurem as informações dos seus familiares, dos seus amigos ou mesmo desses administradores, é um pouco temerário. Então, é melhor já prever isso dentro de um testamento ou de um codicilo, enfim, já trabalhar a ideia de que amanhã podemos não estar aqui e evitar problemas futuros. E a parte monetária? Quer dizer, é muito mais caro fazer um testamento, é muito mais, seria muito mais dispendioso fazer um inventário, por exemplo, porque aí teríamos aí honorários do profissional e mais o imposto de transmissão, quer dizer, seria muito mais do que um planejamento prévio e uma eventual disponibilização disso de uma forma técnica e até jurídica, mas através de uma relação anterior ao falecimento, não ficar à mercê de um inventário. A ideia é exatamente essa. Por exemplo,
planejamento sucessório, Leopoldo. Pensar nisso, evitar problemas futuros, disputas entre familiares, ou mesmo deixar na mão de empresas o que você queria que estivesse na administração de uma pessoa. A dificuldade que se tem hoje no inventário, Leopoldo, é quantificar até para recolhimento de imposto, porque existem alguns bens que a gente não consegue encaixar naquelas regras do imposto. O imposto máximo de TCMD é de 8%. Existem alguns estados que cobram 5%, outros 4%. Existe um custo por trás disso, e o custo maior é o tempo que se leva para se resolver um inventário. Se deixando legados bem definidos, um testamenteiro já nomeado, para que ele possa, depois de confirmado o testamento, acompanhar essa sucessão, ela se transmite com temos uma herança indivisível, com natureza jurídica de imóvel, mas até que essa partilha seja efetivada para os herdeiros, demanda-se tempo. Isso de forma amigável, em cartórios. Agora, existe também o lado da briga. Quando existe disputa entre herdeiros, aí é que temos aqueles inventários que duram anos e anos e anos, e que, às vezes, a questão da monetização pode até se perder nesse meio do caminho. Há uma deterioração desse patrimônio antes de se resolver um inventário. E como que eu posso... E tudo isso se aplica também aos bens digitais. Não podemos fazer essa distinção de bens corpóreos, aqueles normais, como você bem citou, apartamentos, veículos, dos bens digitais nessa questão da sucessão. Os herdeiros serão os mesmos, a legítima deverá ser preservada, a ordem sucessória é a mesma, o procedimento do inventário é o mesmo. Mas com o planejamento sucessório, a gente consegue minimizar essa questão do tempo e a questão do custo. Como que eu vou proteger a minha herança digital? A ideia de se proteger a herança digital, Leopoldo, vamos voltar à questão do Facebook, por exemplo. Existe um caso na Alemanha, de 2012, conhecido da garota de Berlim. Ela faleceu e os pais dela queriam entender a razão da morte dessa garota. Eles entraram contra o Facebook, pediram acesso às últimas conversas dela e a corte alemã finalmente abriu esse acesso. Então, eles tiveram ciência do que ocorreu. Aqui no Brasil, herdeiros, parentes, já tentaram por vezes acessar plataformas digitais e não tiveram esse acesso. A justiça denegou pela questão dos bens existenciais, da questão personalíssima que teria se encerrado com o falecimento. O Facebook ficou com essa herança digital. Volto a repetir a questão, ninguém se discutiu o baú em que estavam aquelas pequenas lembranças, as cartas, as mensagens. Mas hoje em dia, pode ser que um herdeiro tenha uma enorme dificuldade e até se perca com a inatividade dessa conta que está na plataforma. Então, como proteger a herança digital? Definir bem o futuro. Quem vai administrar, quem vai receber, quais são os tipos de bens quais são os tipos de mensagens que você quer proteger, que são privadas. A ideia é já se pensar em vida. E, infelizmente, aqui no Brasil, nós temos uma pequena tradição de fazer testamentos, de fazer codicílios, de fazer esse planejamento. A ideia é planejamento. Respondendo, como proteger a herança digital? Planejamento bem feito. E é interessante essa questão cultural. Então, às vezes as pessoas pensam em proteção do patrimônio, pensam em proteger aquilo que se conquistou, e aí vem culturalmente, né, aquele terceiro ali que, de repente, vai contra aquela relação, né, no sentido de que possivelmente haveria um interesse, enfim, mas na verdade não é nada disso. O interesse é justamente a proteção, e o interesse é justamente transparecer aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se quer, não é isso? A ideia de proteção no aspecto digital, que é o tema de hoje, ela é objeto, por exemplo, de marco civil da internet, da Lei Geral de Proteção de Dados, a questão da proteção dos dados sensíveis da pessoa. Agora a LGPD, eu não sei se a LGPD tratou algum assunto ou, de repente, não sei se a LGPD protege ou discorreu sobre isso, ou mais do que isso, e até vem a minha pergunta, será que deveria
haver uma regulamentação maior com relação a essa chamada herança digital e a esses aspectos que estamos tratando? Não, a LGPD não tratou dessa questão da herança digital e voltamos à questão dos projetos de lei que estão sendo discutidos em Brasília. Mas temos, além da LGPD, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem o nosso ordenamento civil, a gente tem a Constituição. Ainda que esses projetos ainda não tenham sido aprovados para prever especificadamente a herança digital, nossos julgadores têm outros elementos, outros ordenamentos para julgar. Na LGPD, por exemplo, Leopoldo, nós temos a discussão de bens sensíveis e bens não sensíveis, a proteção desses bens sensíveis, religião, opção sexual, opinião política, credo. Esses dados são protegidos. No entanto, esses dados estão misturados, por exemplo, numa plataforma digital, junto com outros patrimoniais. Quem que vai fazer essa autópsia, essa divisão do que seria patrimonial e do que seria personalíssimo e existencial e não poderia ser transmitido? Seria a plataforma ou muito melhor pensar no herdeiro, no familiar, para fazer essa distinção? Mas não podemos depender de uma arbitrariedade ou de uma aleatoriedade nessa discussão. É por isso que voltamos ao tema do planejamento sucessório, para que se deixe em vida determinado quem vai fazer, por exemplo, essa autópsia, quem vai administrar mensagens, quem vai administrar conteúdo monetário, quem vai transmitir, por exemplo, um acervo digital. Um dado interessante, Leopoldo, é que essas plataformas de uso de filmes, de livros, elas vendem a licença de uso. Muitas pessoas não sabem disso. Às vezes você tem a impressão que está comprando um livro e que ele poderia ser transmitido, mas na verdade não. Você está comprando a licença de uso para ter acesso a esse livro durante a vida. Aí, nessa discussão, às vezes uma pessoa gastou uma monta significativa e achando que teria comprado livros e que eles teriam se transmitidos. A licença, nesse caso, ela vai se encerrar com o falecimento. Então, dentro desse planejamento, nós podemos analisar os contratos de uso de cada uma dessas plataformas que armazenam bens digitalmente na nuvem, para explicar para o cliente, para explicar para o interessado o que ele pode transmitir, o que ele deve transmitir e, enfim, o que ele não consegue transmitir para os herdeiros, administradores, legatários, enfim. Nós temos uma Constituição de 1988, ela traz ali uma série de princípios, direitos, deveres, princípios, dentre eles os fundamentais. De qualquer forma, esses princípios eles se irradiam aí num sistema que agora, de 88 para cá, quer dizer, um sistema que continua em vigor, os sistemas jurídicos continuam sendo aplicados, continuam em plena atividade, mas agora essa era tecnológica. Será que esses princípios, sendo, vamos colocar aí, né, que são, de qualquer forma, são incorpóreos, né, estariam ali voando no nosso sistema jurídico, será que eles conseguem resguardar tantas informações tecnológicas e tantas novas realidades agora? Quer dizer, tudo isso em 1988 não existia. E de lá para cá, aliás, antes da pandemia, essas situações já não existiam, muitas delas não existiam. E com a pandemia as pessoas passaram já passaram a mudar os seus valores, passaram a trabalhar de outra forma, de forma digital, as lives cresceram, as plataformas de Zoom, outras plataformas de reuniões online, quer dizer, tudo isso vem mudando um cenário. Na sua opinião, o senhor acha que a Constituição Federal ela consegue abarcar tudo isso ainda? Eu acho que ela abarca, junto com o Código Civil, junto com o Marco Civil da Internet, junto com a LGPD, junto com a Lei de Direitos Autorais, junto, por exemplo, com uma lei de registro e defesa industrial, de patentes, por exemplo. O nosso ordenamento ele é extenso e nós devemos utilizá-lo para resolver as nossas demandas do dia a dia. No entanto, é óbvio que uma discussão mais recente, projetos de leis mais recentes, eles trarão uma luz, uma jurisprudência mais clara, julgamentos mais claros e até mesmo uma tranquilidade jurídica
para que nós, operadores dos direitos, possamos explicar para a população em geral o que ela pode esperar no futuro. Mas, no caso de não haver ainda esta normatização específica da herança digital, a ideia é se fazer esse planejamento anteriormente para evitar que a sua vontade no futuro não seja preservada. A Constituição brilhante vai ser aplicada, no entanto, nós podemos ter problemas, pode ser que herdeiros fiquem insatisfeitos no futuro, pode ser que as pessoas não tenham acesso a alguma mensagem, a algum tipo de bem digital que ela deveria ter acesso. É complicado, Leopoldo. A discussão, a questão dos projetos de lei, eles devem ser analisados de forma mais rápida possível, de forma para atender esses anseios, como você bem disse. A questão da pandemia acelerou demais as nossas relações digitais, as nossas relações não corpóreas, e tudo isso gera efeitos na sociedade. Trazer essa legislação mais atual é uma busca contínua, e infelizmente, como não há previsão da herança digital na LGPD, que é uma lei que está bastante recente, a lei de 2018, mas com a vacatio legis, alguns artigos entraram em vigor mais recentemente, alterar-se o Código Civil seria uma possibilidade, para constar expressamente a transmissão dos bens patrimoniais, para constar expressamente, como já houve um projeto de lei, todo o acervo digital. A discussão existe, ela é real, mas os problemas também existem e são reais, e nós temos que resolver com o nosso ordenamento atual, no ansejo de que novos ordenamentos venham para sanar essas lacunas e esses defeitos jurídicos. Interessante, né? Fico até pensando, fiquei aqui, o senhor comentou sobre essas questões, eu lembrei até de conteúdo patrimonial dessas informações, me lembrei até do corpo docente das universidades, que antes os professores ministravam suas aulas presencialmente e agora de forma online esse conteúdo gerado, essas aulas geradas ali dentro daquele ambiente virtual, ele fica tudo armazenado e disponível ali para a universidade. E muitas vezes o professor, quando ele foi contratado lá atrás, antes da pandemia, na hora da assinatura do contrato, ele não pensou que o seu direito de imagem, ele muitas vezes ficaria disposto ali, e tanta informação, professores que dão aula, que ministram aula todos os dias e ficam gerando conteúdo todos os dias. Eu fico imaginando daqui a alguns anos, quer dizer, determinado professor ali gerando muito conteúdo, um patrimônio autoral ali, com direitos autorais e um patrimônio ali tecnológico que pode ser disponibilizado, de conteúdo jurídico, pode ser disponibilizado para a sociedade e que muitas vezes deve ser preservado. Não sei nem como que isso poderia depois ser levado a uma herança digital, mas por que não, de repente, né? No seu futuro das aulas online, os sistemas híbridos, mas acredito que tudo isso entraria dentro desse panorama, não é isso, doutor? Sim, nós temos faculdades que estão online até hoje e produzem esse acervo digital diariamente. Aí entra, Leopoldo, contratos, licenças de uso, a questão da divulgação, isso tudo deve ser planejado até mesmo para o futuro, se autoriza o uso da imagem, se não autoriza, quem é o proprietário desse acervo digital, porque, como você bem disse, é possível monetizar. Esse professor que está dando aulas, existe um material riquíssimo ali, seja de qualquer matéria. E aí, vai se poder transmitir para todas as pessoas? Não vai. Entra-se numa seara de direito civil, de contratos, licença de uso, e em caso de falecimento, ele abriu mão desse direito, ele previu, passou a ingressar a herança digital dele, pode ser transmitida para os herdeiros, a questão da monetização desse acervo vai ser transmitida aos herdeiros, é necessário analisar caso a caso. E entender uma monetização que, de repente, uma monetização que, de repente, no momento em vida é autorizada pelo titular de direitos, por aquele docente, por exemplo,
e que depois do seu falecimento fica sendo utilizado indefinitivamente pela universidade, quer dizer, gerando monetização, gerando aproximação dos usuários, enfim. Tudo isso é bem polêmico, mas vejo que... Entra o artigo 11 e o artigo 12 do Código Civil, o artigo 11 que diz que a personalidade se encerra com a morte. O artigo 12 diz que a lesão aos direitos da personalidade deve ser reparada por herdeiros ou interessados. Então, vai se ficar nesse limiar, caso a caso, para ver se está havendo ofensa ou não aos direitos da personalidade deste falecido. Recado para quem está em casa, para aquele cidadão internauta, tecnológico, e mais do que isso, que pensa no seu direito, que pensa no nosso direito, que pensa, enfim, de uma forma futurista, que está conectado com esse mundo digital. Doutor, deixa uma mensagem para eles, vai. Planejamento, Leopoldo. Planejamento é a palavra-chave. Pensar no futuro, verificar a questão patrimonial, o acervo, listar tudo que ele quer transmitir, para quem ele quer transmitir, entender o que ele tem direito, o que é propriedade dele, o que não é, as mensagens privadas, se vai querer que elas sejam transmitidas para um ente querido como recordação ou não, a forma de se fazer isso, entender todos os tipos de plataforma que ele utiliza, entender as licenças de uso, ler aquelas letrinhas pequenas ou procurar um advogado para fazer esse planejamento de forma mais completa possível. E eu estou aqui, nós estamos aqui, do Marcelo Tostes Advogados, à disposição para atender e trazer uma tranquilidade e menos dor de cabeça no futuro para eventuais herdeiros, testamenteiros e legatários. Doutor Guilherme, eu quero agradecer a sua participação. Uma pena que o programa tem esse tempo de duração, mas por mim eu ficaria aqui falando desse tema de forma indefinida, principalmente tendo em vista aqui a sua facilidade de tratar o tema. Gostei muito e, de qualquer forma, já o convido para participar em outras oportunidades. Vai ser um prazer, Leopoldo. Eu agradeço a todos que estão assistindo, espero ter contribuído, trazido um pouco de informação e também preocupações para essas pessoas que tenho certeza que vão ficar na cabeça pensando algumas mensagens, se vão ser transmitidas, se acham que devem, se acham que não, ou mesmo algum acervo que tenha valor econômico, como vai ser feita essa divisão no futuro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, nós falamos com o doutor Guilherme da Mata Vasconcelos, falando sobre herança digital. Eu quero que você, assim, trazendo os ensinamentos aqui do doutor Guilherme, fique conectado e, mais do que isso, em constante reflexão sobre os seus direitos e não deixe para depois. Vamos pensar, agradecer a sua participação e você, operador do direito também que está nos assistindo, entre em contato com a nossa redação. Participe, claro, a sua participação é sempre importante, trazendo informação e, mais do que isso, cidadania. O programa Nosso Direito em Ação fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um programa voltado a todo cidadão, esclarecendo direitos e deveres. Até lá.